esse é o podcast Meu Sucesso Agro, o podcast que vai ajudar você, gestor rural, a reorganizar a gestão da sua empresa e alcançar resultados de alta performance produtiva e econômica. Olá, meu nome é Carla e estamos começando o nosso segundo episódio do podcast Meu Sucesso Agro. Olá, Carla, eu sou Túlio Leles e hoje no nosso segundo episódio nós vamos falar sobre o desenvolvimento do dono. Desenvolvimento humano, né? Precisamos nos desenvolver. Sempre, Túlio. Autodesenvolvimento, no meu ponto de vista, é o que faz aí uma empresa, seja ela rural ou uma agroindústria, né? Que a gente está falando, ter mais tração. O desenvolvimento ele tem que ser contínuo e eu gosto muito desse tema também. Estou muito animada para a gente bater um papo hoje e trazer aí uma visão para o produtor, para ele se autodesenvolver. O gestor, né, também que está nos ouvindo, para ele também conseguir aí uma alta performance, como diz, né, no início do nosso podcast, tanto produtiva como econômica. Pois é, eu quero até trazer aqui, né, para quem não sabe, vocês não sabem, essa é a nossa terceira tentativa de gravação desse tema, né? Então, assim, isso diz muito, né, o que a gente faz, né? As nossas ações diz muito sobre o que a gente acredita, né? Nós tivemos um primeiro episódio que nós fizemos todo, 1 hora e pouco, e aí acabou, a gente não gostou, né, Carla? Não, a gente não gostou, a gente falou, não, vamos gravar de novo. Aí no mesmo dia a gente iniciou de novo e gravamos novamente, e aí a gente gostou, ficou bacana. Mas na hora da edição, o som não ficou legal, pessoal. E aí nós estamos aqui na terceira tentativa, que eu acho que traz muito essa questão de resiliência, persistência. É aquela famosa frase, né? O esforço vence o talento. Quando você é esforçado no ponto de fazer todo dia. É uma questão que a gente vai falar aqui, né, bastante sobre a questão de desenvolvimento, é a questão da constância, né? Porque é aquele negócio. Você, por exemplo, vai numa academia, né? E aí você treina lá 2 horas na academia no primeiro dia. Aí você volta para casa, Carla. Quando você se olha no espelho, sabe o que você vai ver de progresso? Nada. Ai, mas eu me sinto assim, falo, nossa, eu venci na vida. Porque eu vou falar, e diferente do Túlio, né, que tem a constância de fazer os exercícios, eu já não sou assim. E é isso que a gente quer trazer, porque a gente vive isso, a constância faz parte da nossa vida. O Túlio, ele é super constante. Eu já não sou. Então, eu, Carla, sofro muito por não ser constante na academia. Então, é a mesma coisa nos projetos. Nos projetos. Mas aí, assim, isso é bacana dizer. A gente tem que ter uma métrica, Carla, assim, 80-20. Nós temos que nos dar 20% de desconto para que a gente não seja tão intransigente conosco mesmos. Porque senão, se você for essa rigidez, acaba que atrapalha o processo. Então, por exemplo, logicamente que você não pode ir um dia no mês, ou você, se você está num projeto de aprender alguma coisa, por exemplo, isso. Ou de ler um livro de autodesenvolvimento, é lógico que você não pode ler uma página por mês, o seu progresso vai ser muito lento. Agora, se você lê 4 dias na semana, 5 dias na semana e por algum motivo você teve falta imprevisto, né? Aquilo não pode ser um motivo para o trem descer morro abaixo, entendeu? Muitas e muitas pessoas que a gente conversa hoje têm essa mesma coisa. Nossa, eu não me sinto uma pessoa constante, eu não me sinto uma pessoa que consigo levar os meus projetos adiante, etc., ter essa constância. Até não vejo isso em você. Mas isso é muito comum e eu acho que e o que eu respondo? 90% das pessoas hoje passam por isso, sabe? É muito natural. E eu acho que é aquela coisa assim de você também saber seu limite. Quando a gente tá falando aqui de desenvolvimento do dono, quando a gente pega assim alguém que tá, né, nessa sede, né? Ele se desmotiva porque ele tentou ali, ele fez um planejamento de se desenvolver, mas em algum momento teve alguma coisa que não saiu como ele planejou, porque isso acontece. Sim. E ele simplesmente fala, isso não é pra mim. Sim. Mas ele tem que entender que é um dia de cada vez. O processo, ele é feito um dia de cada vez. E eu vou muito pela linha do seguinte, quando a gente fala não só de produtor, a gente tá falando de uma forma geral aqui, o mais difícil na vida é desaprender. Sim, você tem que desaprender para você aprender algo novo. Sim. O novo assusta a gente. Então, quando a gente fala em desenvolvimento, a gente vai deixar crenças, que é o que a gente vai falar aqui no podcast mais pra frente.
A gente vai deixar crenças que a gente acreditava que estavam nos ajudando, mas que são prejudiciais, e vamos implementar outras. E quando você chega com uma coisa nova, Sim. realmente dá um atrito ali. Vamos pensar, eu tenho um cachorro. Eu comprei, eu ganhei um novo. Sim. O novo, ele vai ter um problema na casa. Sim. Isso acontece na porteira dentro? Acontece. Muito. Você compra ali um rebanho novo, já tem um antigo ali, sempre vai ter uma coisa ali, alguma coisa mais assim que vai dar... Alguma coisa vai dar um problema. Por quê? É o novo chegando. Então você tem que também ter essa maturidade que é aos poucos. Não é assim, cheguei, já tá pronto, tá tudo certo. Vamos lá, só para situar o pessoal aqui, gente, nós temos alguns pilares, né? Alguns fundamentos aqui na Blue Farm que a gente entende que são os pilares essenciais e que eles se repetem, né? Eles são universais dentro dos negócios. Então, o primeiro pilar, que é isso que nós estamos falando, é exatamente o autodesenvolvimento, né? O desenvolvimento do gestor. Então, e nós temos outros, né? Que é liderança, cultura, gestão financeira, sucessão familiar e marketing e vendas. Então, só para a gente contextualizar exatamente o que a gente está falando. O que acontece assim, para você desenvolver um negócio, você precisa desenvolver a pessoa que está à frente do negócio, né? Porque o que acontece muitas vezes no segmento agro? Às vezes a pessoa tem um sucesso até financeiro, né? Porque ela consegue replicar aquilo que ela faz bem. Então, por exemplo, a pessoa planta 10 hectares, 100 hectares bem, e aquela técnica que ela desenvolveu possibilita ela plantar 1.000, 2.000 hectares bem, e faz com que ela tenha um resultado financeiro bacana. Mas o que acontece é que o desenvolvimento dessa pessoa, muitas vezes, não acompanha o crescimento econômico que ela teve. E aí a gente tem um grande problema, né, Túlio? Que é quando a empresa cresce demais, mas o dono, o gestor, ele também não seguiu o desenvolvimento. Ele ficou da mesma forma que ele começou, ele parou, mas a empresa cresceu rápido demais. A gente tem exemplo, que às vezes o produtor chega pra gente e fala assim, nossa, meu negócio cresceu rápido demais. Sim. E eu não estou conseguindo ter uma vida. Por quê? Ele não desenvolveu também ele como pessoa, como gestor, para ele conseguir administrar tudo aquilo. Então, normalmente ele se sente preso. É o que muitos, às vezes, falam pra gente. Eu tô preso. Tá dando lucro, tô ganhando dinheirinho, mas eu tô preso. Mas eu tô escravo. Tem aquela questão também, né? Trabalho e não vejo o dinheiro no final do mês, né? Ou no final do ano, né? E isso é muito comum. Pois é, Carla. Então, assim, é bacana falar isso, porque o gestor, ele precisa, né? Quando a gente fala de desenvolvimento, quando você falou aí de crescimento, o que acontece? Para você pilotar um Gol, para você pilotar um Palio, né? É diferente você pilotar um carro de Fórmula 1. Então, assim, aquelas habilidades que você tinha para poder tocar sua empresa com 5 funcionários, 10 funcionários, com faturamento X, não são as mesmas habilidades, as mesmas competências que você precisa para tocar um negócio que vai ter um volume de compras muito maior, um volume de vendas muito maior, ciclos muito maiores e atuando num extrato, vamos dizer assim, de competitividade diferente. Então, o poder dos centavos ali na negociação, nas transações, no planejamento que você tem, eles acabam somando e tendo um impacto muito maior. E aí, por isso que a gente fala que além de desenvolvimento, né, de ter uma firmeza, um centro, um norte, um propósito, uma cultura, o gestor, ele precisa ter muita energia, né? A gente precisa de ter energia física, e se a pessoa não consegue descansar, se a pessoa não consegue fica sobrecarregada. Parar, e aí vem assim, é um efeito dominó. Sem dúvida. Então, quando ele está sobrecarregado, ele não consegue pensar de uma forma clara, porque ele está cansado. Aí já vem a questão da mente, né, que é outra energia, que é a energia mental. Aí vem também, aí ele já não consegue mais ter aquela energia e motivação para envolver as pessoas. Energia emocional. Exatamente. Porque aí vem a energia emocional, ela vai estar ligada na família e também nas pessoas em volta. Porque a gente, é incrível, o ser humano ele consegue passar alegria. Por exemplo, se você chega num lugar, você chega lá na sua equipe, tem alguém triste. Você pode perceber que a equipe está com um clima triste. Mas se tá todo mundo feliz, você tá feliz, você tá motivado, todo mundo fica motivado, até mesmo aquele que estava triste.
Eu falo assim, Carla, te interrompendo, que a gente tem que parar para pensar o que a gente causa no ambiente quando a gente chega. Se você é uma pessoa que chega e, vamos dizer assim, traz luz, né, que tem a questão da energia espiritual também, independente de religião, mas assim, se você é uma pessoa que traz bom ânimo, traz bom agouro, se você traz soluções, então assim, nossa, chegou a solução, ou não, chegou... Mais um problema, meu Deus. Ou chegou aquele cara que só vai ver coisa ruim, aquele cara que só cobra e não ajuda, aquele cara que só traz pessimismo, aquele cara que não vê o que é feito e vem sempre com esse negativismo. Então, isso é uma postura, né? A gente tem que fazer essa autoavaliação. E desenvolver os pontos fracos, né? A gente sempre analisa, a gente faz aí a matriz SWOT, né? A gente sempre vê aí os pontos fracos, a gente vê quais são as ameaças. E eu acho que é mais ou menos isso. Quando a gente fala em desenvolvimento, a gente tem que primeiro saber quais são os meus pontos fortes, o que eu tenho de melhor. Quais são os meus pontos? Eu não gosto de falar pontos fracos, eu gosto de falar de pontos de melhoria. Sim. O que eu tenho que melhorar? Quais são as ameaças, né? Que normalmente ele está envolvido ali com alguma a ação, dependendo de onde que a empresa está localizada, enfim, depende do ramo e do mercado. Mas se você sabe aquela coisa de você... Eu acho que o primeiro ponto para você se desenvolver é saber quem é você. Lógico. Ponto de partida, né? É o ponto de partida. Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero? Porque muitas vezes a gente está atolado nas obrigações dentro da fazenda que a gente não tem tempo de sentar e falar assim, quem sou eu? O que eu quero? E a grande verdade é assim, o seu negócio, ele pode estar dando errado por causa de você. A realidade tem que ser dita. A realidade tem que ser dita. A gente muitas vezes coloca a culpa no meio, no ambiente, no outro. Terceiriza, né? Nos funcionários, mas muitos dos negócios, o grande gargalo, né, que a gente fala dos negócios, são os gestores, são quem está realmente à frente. Então, eu acho que essa é uma boa perspectiva da pessoa sempre se colocar como parte da solução, mas como parte do problema. Se tem algum problema na sua empresa, você é parte desse problema, né? Porque você que contratou, porque você que escolheu aquele caminho, porque você que escolheu aquele fornecedor, então você tomou decisões que te levaram até então. E aí, se a coisa não está correndo bacana, você precisa realmente ter essa energia, né? E outra coisa, além de energia física, mental, emocional, espiritual, você precisa ter estômago. Né? Outra coisa que o gestor precisa ter muito. Para poder saber exatamente absorver todas essas demandas, todos esses desafios, né? Todas essas mudanças, todos esses estresses financeiros, né? Que não é fácil. Que não são a gente sabe que a lida, né, no dia a dia não é fácil. Às vezes você acorda na energia top, querendo, né, fazer muita coisa. A gente é assim, tem dia que eu acordo e falo, nossa, hoje o dia promete. Você acaba o dia acabado. E nem é físico, tá? É emocional e mental. Porque você acorda, desde a hora que você levanta e vai deitar, você passou por um turbilhão de sentimentos. Você passou por alegria, por raiva, frustração, problema que você teve que resolver assim, tomar uma decisão. Então você tem que ter esse equilíbrio. E as energias que a gente mencionou, que faz parte desse desenvolvimento. Porque quando uma delas não tá boa, as outras também tendem a ter uma recaída. E isso influencia muito no desenvolvimento, não só seu, né, obviamente, gestor, mas também na organização em si. Porque a gente fala muito de cultura, que é o que a gente vai falar nos nossos próximos podcasts. Então você também não pode perder os nossos próximos podcasts aqui, né, Túlio? De jeito nenhum. Não ouse fazer isso, né? Carla, eu acho que tem muita gente que escuta sobre essa questão de desenvolvimento e fala assim, isso é balela. Papo de coach. Eu acho que a pessoa pensa que isso é balela, sabe? E aí a gente fala assim, não, o que manda mesmo é o salário no final do mês, dinheiro no bolso e vamos para frente. Mas a questão é que isso está relacionado com dinheiro no bolso, isso está relacionado com produtividade, lucratividade, né? Com o engajamento das pessoas que estão com você. E para a gente poder colocar, né, assim, algumas questões práticas do que isso significa,
O que é, né? Tem um termo que o pessoal fala que é uma questão de reprogramação mental. Eu, particularmente, acho um termo pesado, forte. Parece que você está mudando totalmente a pessoa, fazendo, né, pegando aquele cérebro dela, tirando e colocando outro. Talvez tenham pessoas que precisem realmente quase desse transplante de cérebro. Mas o que a gente está falando, quando a gente fala, né, de desenvolvimento, quando a gente fala exatamente da gente ter um posicionamento que seja ativo, que seja intencional. E de evolução. Quando a gente fala nessa reprogramação, você tem que pensar que você tem uma vivência que o mercado hoje precisa de outras habilidades. Sim, o mercado... O mercado exige outras habilidades. Para você que é jovem, que é do agro, quer trabalhar no agro, tá aqui, quer ser gestor, né? Quer aí tá fazendo parte aí da sucessão. Tem habilidades que você não vai encontrar na sala de uma faculdade. Com certeza. Então, você, produtor, você tem muito. Você aprendeu lá com seus avós, com seus pais. Só que hoje a sua empresa, ela tá posicionada num determinado mercado, que o mercado exige outras habilidades. Só que para você estar preparado para isso, você tem que estar em constante evolução. E nós não estamos... Desculpa, nós não estamos falando aqui apenas de habilidades técnicas, né? Quando a gente está falando de criar essa reação intencional, é exatamente nós temos bibliotecas mentais, né? Então, ao longo da vida, né, a gente vai criando ali arquivos, pastas, vai guardando que são os nossos recursos de como que a gente age perante situações. Então, quando você se depara novamente com a situação que você já viveu, você já tem uma biblioteca pronta ali para poder tomar uma reação. E o que acontece é que essa biblioteca que você tem, ou ela pode estar muito desatualizada, ou ela é inadequada para aquele tipo de situação. Então, se você está conversando com o filho, ou se você está fazendo uma negociação, ou se vem um problema urgente, né, que demanda uma ação sua, e aí você muitas vezes se comporta de uma forma inadequada. Então, quando a gente fala de desenvolvimento, é exatamente a gente entender qual que é o melhor comportamento para aquela situação. Eu acho que assim, aquela coisa, você não vai mudar quem você é. As pessoas às vezes falam, eu vou fazer um curso aí de desenvolvimento para me melhorar minha comunicação, vou ter que mudar. Não, você vai melhorar o que você já tem. Porque muitas vezes, o que você tem que pensar é o seguinte, eu tô fazendo isso aqui sempre, tá dando errado, gente. Exatamente. Tô tentando conversar com meu filho, mas toda vez que eu converso, a gente vai quase, como se diz, a gente vai até nos tapa. Vai pro pau. Para pra pensar e fala assim, será que não é a forma que eu estou me comunicando? Será que eu não tô conseguindo conversar? Vou procurar quem pode me ajudar. Não é você falar que você é fraco, você não... Não, mas é porque você tá... É um choque de duas pessoas com pensamentos totalmente diferentes, com visões totalmente diferentes. Então, você tem que saber conversar, você tem que saber, primeiramente, ouvir, é a famosa escutativa, que também faz parte do desenvolvimento do dono. Porque o desenvolvimento do dono, se a gente for falar aqui pausadamente, falar etapa por etapa, isso aqui vai dar mais de 5 horas. A gente fala desenvolvimento do dono porque a gente está no ambiente de negócios, né? Mas, no geral, é o desenvolvimento das pessoas como humano, como que a gente se desenvolve. Então, tem uma frase, Carla, que diz que a sabedoria reside no espaço entre o estímulo e a resposta, né? Então, assim, o problema não é o problema. O problema é a atitude que você vai ter perante aquele problema. Então, às vezes, você tem uma reprogramação mental que seja de você aumentar o seu tempo de resposta, por exemplo, de 3 segundos para 10 segundos. Às vezes, isso por si só já é uma inteligência imensa, uma sabedoria imensa na qualidade da resposta e da ação que você vai tomar. Porque senão a gente entra naquela questão sempre de por que ninguém para comigo, por que eu tenho uma alta rotação, por que ninguém presta, por que eu não consigo fazer isso, por que eu estou sobrecarregado, por que eu trabalho, por que ninguém me entende? Não vejo dinheiro, por que ninguém me entende. Então, se você não tomar realmente o controle, entender aonde que estão esses gatilhos que te levam sempre para essa quase autossabotagem, né? Porque a autossabotagem é uma coisa que o ser humano ele é craque para fazer. Porque a autossabotagem coloca ele novamente na zona de conforto.
Então, quando eu estou chegando ali, saindo da minha zona de conforto, eu me auto-saboto para poder voltar para aquela zona de conforto. É porque assim, ó, o nosso cérebro, já falando assim da questão, ele é muito inteligente. Sim. Muito inteligente. Às vezes você pensa assim, eu mando em mim, né? O pessoal fala assim, eu mando em mim. Não. Sua mente manda em você. Por quê? Quando a gente fala em gatilho, muita gente, assim, normalmente que é muito assim, sangue quente, como fala, né? Eu não consigo. A pessoa vem falar isso pra mim, eu não consigo. Quando eu vejo, eu já falei. Sim. Por quê? Aquilo ali já é um gatilho. Provavelmente, lá nos arquivos, né, que a gente falou, e nas gavetinhas, deve ter algum momento da sua vida que você não se recorda, mas a sua mente guardou, que você teve que, às vezes, discutir para ter razão sobre alguma coisa. Eu tinha muito isso. Vou contar aqui uma experiência que eu tive, que eu me autodesenvolvi. Apesar de ser muito comunicativa, e até demais hoje, muito tempo atrás eu era uma pessoa muito retraída, eu não conversava. Sim. Isso aconteceu com 10 anos. Olha só pra você ver o tanto que eu lembro disso. Sim. 10 anos eu fiz uma apresentação na escola. Na hora que eu cheguei para apresentar aquele monte de gente, aquele monte de aluno, zona rural, né? Sim. Então, todo mundo ali e tal, aquela coisa. Na hora que eu cheguei para apresentar, me deu um branco. E eu esqueci totalmente. E era um poema simples, um poema Dia das Mães. Sim. E me deu um branco. No que me deu um branco, eu simplesmente larguei o microfone. Não, eu me apavorei, larguei o microfone e saí correndo. Fiquei quase uma semana sem ir pra escola. Sim, de vergonha. De vergonha. Ou seja, depois daquilo, eu tive uma atitude de não me apresentar, não conversar com as pessoas. Eu chegava no lugar, eu não queria conversar, porque sempre me via aquela outra, você vai dar branco. A mente você falava assim, sim, você vai dar branco, vai passar vergonha, minha filha. Fica calada que é melhor. Exatamente. É o que acontece em alguns momentos, então você tem que saber. Fala assim, gente, isso tá errado, não é assim. E procurar se desenvolver. Quando eu vi que isso era um gatilho, eu me desenvolvi. Foi da noite pro dia, Carla? Não foi. Eu não acordei e falei assim, opa, hoje eu sou... Não. Isso foi... E nunca é da noite pro dia, nunca né, Carla? É da noite pro dia. Eu falo assim, até hoje eu tô me desenvolvendo, porque há alguns momentos que você ainda, igual você falou, você puxa pra zona de conforto. Sim. E a zona de conforto pra mim, pra Carla, era o quê? Não conversar. Às vezes a zona de conforto pra você é não conversar com o seu funcionário que tá te dando problema. Porque você vai conversar com ele e ele vai querer, sei lá, não, desse jeito pra mim não dá, vou embora, quero minhas contas. Então, acho, Carla, que uma coisa bacana, um ponto bacana de você ver assim, fique com o fato. Né? Fique com o fato, o que isso quer dizer? Quer dizer assim, o que acontece quando a gente vai, por exemplo, fazer algo, que a gente vai fazer uma apresentação, que a gente vai numa viagem, que a gente vai encontrar com alguém, na nossa cabeça, a gente cria toda aquela situação. E muitas vezes aquela situação que a gente criou, ela não tem nada a ver com a realidade. Isso, por exemplo, vamos dar um exemplo prático. Chega alguém e vira pra você e fala assim, fulano tá falando mal de você. É a rádio peão que acontece ali, né? Um vira pro outro e fala assim, fulano tá falando mal de você. Aí você vira e fala assim, tá falando mal de mim? Aí você já começa... Sim. Você começa a vislumbrar um monstro na sua mente. Sim. Aí você chega já com 4 pedras na mão e o cara fala assim, não, eu comentei... Exatamente. Que você estava no lugar tal. Sim. Aí você vê que você pegou um problema e fez ele de estimação. Exatamente. Ali, meu filho, a pressão já sobe, você já para de... Ali o dia acaba. Por quê? Você pega, igual você falou, é pegar o problema e ter como estimação, e não simplesmente o fato. Isso, e quando a gente precisa resolver e avançar com diversas frentes no dia do negócio, né, a gente não se pode dar o luxo de ficar aumentando esse problema. Então, a gente não pode, como a gente falou aqui, colocar penduricalhos, uma fantasia de carnaval nisso e aumentar, né, e criar problemas que, na verdade, não existem. Então, se você tem um problema pontual, você entender a dimensão desse problema e já, imediatamente após isso, começar a atuar na solução desse problema. Isso. Com quem pode ajudar, com que forma. Como fazer isso. Né? Então, eu na gestão da fazenda, eu vejo muito isso, sabe? Como as pessoas chegam. Então, às vezes o próprio funcionário, né, que tá ali junto com você, às vezes ele mesmo chega pra você com um problema gigante. E aí você tem que descascar o problema. Isso. Descasca para você deixar só o problema mesmo, entendeu? Aí você tira dele toda aquela ansiedade, todo aquele estresse, toda aquela preocupação, foca no problema
E às vezes com uma ligação em WhatsApp você resolve. Com duas palavras você resolve o problema. Eu acho que esse é o grande desafio, descascar o problema. Porque normalmente você pega já a batata quente, né, que veio pra você, coloca ali penduricalho, igual você falou, e já aumenta. E vai passando. É um telefone sem fio, com o problema só vai aumentando. Então, eu acho que é esse o grande desafio, mas se você puder fazer isso, né, vendo esse podcast, é uma dica que a gente dá pra você. Analisa o problema, descasca ali vai esmiuçando mesmo, vai perguntando e vai passando a segurança também pro seu funcionário ali. Porque ele também tá apreensível, é um problema. Ninguém gosta de levar problema pra ninguém, gente. Né? A gente gosta de levar boas novas. Não, e outra coisa, além de funcionários, família, né? Assim, isso acontece no dia a dia, né? Dia a dia. A gente precisa... todas essas situações que, no final, na soma de tudo isso, que diz se o nosso dia vai ser bom, vai ser ruim, vai ser produtivo ou não, né? Porque tem uma questão, Carla, também, que é a questão dos rótulos. Né, que tem a ver com essa questão de deixar o fato no tamanho que ele realmente é, e o ser humano tem uma tendência a rotular, né? Por exemplo, quando você conhece uma pessoa, você quer entender da onde que ela vem, de qual família, qual que é o extrato, talvez, social, financeiro dela, né? E aí você pega essas informações e já cria um rótulo para ver exatamente em qual caixa que você vai colocar essa pessoa. Isso é, talvez, o modo errado de se fazer, né? Porque imagina quão complexos são os negócios e as pessoas para você tomar um julgamento, né, um juízo de julgamento tão rápido. Tão rápido. E isso acontece no nosso dia a dia, e para o gestor é um desafio maior, porque você pega a sua equipe, onde que tem pessoas de várias culturas, que são pessoas que são criadas em momentos diferentes. Você pega lá o seu funcionário mais velho, pega o seu funcionário mais novo. Aí você tem alguém que morou em tal estado, veio ali para sua propriedade, é de outra cultura, é de outra religião, e assim por diante. Ninguém é igual a ninguém. Sim. Quando você rotula, sim, você acaba colocando todo mundo num pacotinho e você começa a tratar todo mundo de uma forma padrão. E a gente sabe que cada um de nós tem uma inteligência emocional diferente da outra. Você pode ver isso num problema que você teve. Se você teve um problema com o maquinário, você vai ver que vai ter um funcionário que na hora já tem a solução. Não, vamos fazer isso aqui, vamos adaptar, dá pra aguentar até trazer outro. Já vai ter o outro que já não vai. Não vai dar certo. Nossa, o trem vai dar tudo errado. Como que você lida? Não rotulando as pessoas. Então aí a gente vê que o gestor, né, ele precisa exatamente de ter... tem uma palavra que eu gosto muito, que é... inclusive, a gente vai falar aqui em sucessão familiar, de filhos e tal, que é firmeza emocional. Né? Firmeza emocional é uma coisa que eu gosto muito. A gente precisa criar essa firmeza emocional, né, para que a gente consiga lidar com os problemas, para que a gente possa colocar os problemas do tamanho certo, para que a gente possa direcionar, né, esses desafios do dia a dia. E quando a gente está falando problema aqui, desafio, a gente não está falando de problemão, não. A gente está falando de coisas simples. Coisas que a nossa rotina. A torneira quebrou. Desde que a gente acorda. Então, a importância exatamente de rever diariamente, de jogar para a lixeira, né, aquilo que não presta, que não nos serve, que só nos atrapalha, que realmente vira um peso, né, na nossa vida. A gente precisa fazer esse descarte e essa reciclagem para que a gente abra espaço para que a gente coloque exatamente novas ações. Né? E essa inteligência emocional que você falou, ela influencia muito na sua tomada de decisão, quando você vai falar com um funcionário, quando você vai negociar com algum fornecedor. Então, o desenvolvimento do dono é tão importante que é uma coisa que você tem que pensar todo dia. Eu desenvolvi mais um pouquinho? O que eu aprendi hoje com tal situação? Eu acho que também é isso. É você também ver assim, tá, aconteceu esse problema, mas o que eu aprendi? Lógico. É ter também essa humildade de falar, ok, eu errei, mas foi um erro que me ensinou X. E se desenvolver todo dia. Gente, a gente nunca acorda e dorme da mesma forma. Com certeza. Nunca. Você pode ter certeza que alguma coisa naquele dia aconteceu. Sem dúvida. E tem outra coisa também bacana de falar para o pessoal, que é assim, é o nome que a gente dá para as coisas. Então, quando a gente dá um nome correto para as coisas, né? Então, para o bandido a gente tem que dar nome de bandido, né? E para o policial a gente tem que dar nome de policial. Mas assim, no contexto nosso de inteligência emocional, a gente tem que saber o que é ansiedade, a gente tem que saber o que é frustração. O que é medo. A gente tem que saber o que é medo, a gente tem que saber o que é pânico,
né? A gente tem que saber o que talvez seja uma preocupação, o que não é. Ansiedade. É ansiedade ou preocupação? Ou uma questão, tipo, vamos até falar um certo preconceito, né? Um pré-julgamento que a pessoa possa ter de algum assunto. Então, quando a gente consegue entender no nosso dia a aflição, né? Os sentimentos positivos, eles são mais fáceis de serem identificados. Porque nós temos o quê? Alegria, felicidade, quando você está extrovertido, ou são poucos, né? E é de fácil identificação. É fácil de você sentir, né? Agora, quando você está falando de um sentimento negativo, sim, você não sabe. Eu posso estar ansiosa, sim, eu posso estar preocupada, eu posso estar angustiada. Sim. E para cada um, o tratamento é diferente. Para uma preocupação, você tem que analisar o problema, porque obviamente o que está te deixando preocupada é um caso isolado. Sim. No caso da ansiedade, é algo que ainda nem aconteceu. Você está preocupado com um negócio que está lá daqui 1 ano, 6 meses, é algo que não aconteceu. E eu, assim, eu sou uma pessoa assim que hoje não sou tão ansiosa, mas eu me preocupava com algo que que ia acontecer daqui 3 meses, mas tinha um gatilho. Sim. Eu não estava preparada. Sim. E quando eu percebi isso, o que eu fiz? Eu me autodesenvolvi. Ok, então eu vou me preparar mais, eu vou fazer um planejamento. Isso aconteceu na época de vestibular, de faculdade. Sim. Eu estava preocupada com o negócio que ia acontecer daqui 3 meses, mas por quê? Eu não estava estudando. É entender o que desencadeia isso. O que desencadeia? Né? Porque às vezes você está com uma preocupação com uma coisa que nem é seu. Você já pegou, normalmente a gente pega problema pra gente, né? A gente tava falando de problemas agora há pouco. E o que o produtor muitas vezes faz e o gestor faz é pegar um problema que não é dele. Sim. Aí ele pega, abraça o problema do outro, o dele, tipo assim, esquece. A gente fala isso, Carla, que é criar mico. Isso. Você cria um mico, sabe? Então, assim, você tá passando ali, as pessoas estão resolvendo as coisas e você tá ali. Mas o que é? O que é? Entendendo? Você tá doido para pegar um mico para você resolver. Exatamente. Mas aquilo que é da sua obrigação, aquilo que é seu, você deixa pro lado. Aí vem a questão da procrastinação, que também é ligado à angústia, à ansiedade. Então, assim, são muito ligados. Então, o que você falou, Túlio, identificar o que é... Identificar e dar nome para as coisas. Dar nome. Nossa, é isso. Mas o que isso está desencadeando essa atitude? Porque quando você começa a fazer isso, você começa até a ver isso nas pessoas que convivem com você. Nossa, hoje fulano tá chato. Mas às vezes ele não tá chato, às vezes ele tá angustiado, às vezes ele tá triste, às vezes ele tá com um problema. E aí vem aquela coisa de não rotular. Então você pode perceber que um ponto liga o outro. O que eu falo é que um dos objetivos aqui do nosso podcast é isso, é trazer essa visão, essa vivência que nós temos. Inclusive temos o podcast que a gente gravou, né, o episódio 1, se você não assistiu, assista. O que é sucesso? O que é sucesso, porque isso está muito envolvido também na forma que a gente pensa e no rótulo que a gente coloca. Eu tenho uma nova perspectiva sobre essa questão de sucesso também para trazer, estava no podcast passado, mas a gente pode trazer para cá. Né? É uma definição, né, de sucesso. Né? Para mim, eu acredito que sucesso é tudo aquilo que você consegue colocar o seu talento, a sua habilidade única em prol aí da construção de, vamos dizer assim, de riqueza, né, para você mesmo e para aqueles que te cercam. Riqueza, a gente está falando não só a riqueza financeira, mas de um bem-estar. Né? Tudo aquilo que você coloca, aquelas habilidades, aquilo que você gosta. Aquilo que te faz sentir realizado, né? Porque eu acho que assim, para mim, ser realizada é diferente para você. Lógico. Da mesma forma que é diferente para você que tá aí. Às vezes, o realizado para você é um mundo totalmente diferente. Se você é um estudante, às vezes o realizado para você é ter um ótimo cargo numa fazenda. Ou são momentos, São né? momentos. Às vezes, para você, gestor que tá aqui, é ter uma empresa, uma empresa rural produtiva, com alta performance. Isso é realização para você. Então, assim, vem mais uma vez dentro desse podcast aquilo que você falou, é rotular. Eu não vou virar pro Túlio e falar assim, não, Túlio, sucesso pra você tem que ser o mesmo que o meu. Se não for, não é sucesso. Pra mim não é sucesso. Não. A gente tem que entender que as pessoas pensam, agem de forma diferente. Tá tudo certo. A gente tem que aprender a lidar com elas, mas principalmente a nos desenvolver. E quando a gente fala em se desenvolver, né? Inclusive o podcast chama Meu Sucesso Agro, exatamente o meu, né, é trazendo para a primeira pessoa. Mas parece que é uma jornada solitária, sabe, Carla? E não é. Uma coisa muito importante para essa reprogramação, vamos dizer assim, para novos hábitos, né?
É a gente mudar exatamente o nosso círculo, né? A gente estar com pessoas que também estão nessa frequência de desenvolvimento. Inclusive, é muito comum as pessoas falarem assim, mas aqueles amigos que eu tinha não são mais os amigos que eu tenho hoje, né? Aquela roda de amigos hoje vem evoluindo. Porque é natural quando você está num processo de evolução que de tempos em tempos você deixa 3, 4 amigos para trás, Carla. Isso é Sabe? normal. Isso é Aconteceu normal. comigo, aconteceu com você, já aconteceu com você. Às vezes você agora que você tá falando, nossa, é verdade. É normal, porque a gente tá falando... É natural porque, assim, os papos, os assuntos e as pessoas começam a não te entender. Porque eu falo assim, cara, é a Blue Farm e a Blue Farm faz isso, faz aquilo, e nós estamos fazendo isso. Aí a pessoa fala assim, A pessoa fala o quê? Quê? Eu falo assim, esse cara tá ficando doido. E a partir do momento que já começa a ter esse atrito, você começa a ver se aquele ambiente... Exatamente. Ele é pra você. Porque assim... Já saturou. Já saturou. É porque assim, você quer crescer, você quer evoluir. Mas você tem primeiramente, que é uma coisa assim que impacta muito, é o ambiente que você tá. Tem que criar um ecossistema que te ajuda. Isso. Quando você fala assim, que o seu funcionário, ele não procura se desenvolver, você tem que ver o ambiente que ele tá. Aí volta naquilo que o Túlio falou, que às vezes o problema é o gestor. Ele não está fornecendo o ecossistema para aquela equipe se autodesenvolver, ter uma retenção de funcionários ali, e a pessoa realmente falar, não, aqui eu consigo crescer, aqui eu faço parte desse negócio. Eu não sou uma mera peça que pode ser trocada a qualquer momento. Sim. Né? Então, assim, quando a gente fala isso envolve muito. A gente tem que saber se aquele ambiente está sendo propício para nós. Se não está sendo, eu passei por isso. Você passou por isso. A gente começa a analisar assim, gente, eu tô no lugar errado? É a mesma coisa que você chegar numa festa. Você chega numa festa, você senta, aí você fica assim, olhando pro nada. Parece que todo mundo... Parece que a música não tá boa. É isso. Quando você sentir na sua vida que você tá perdido numa festa, você tem que mudar a rota. Aí você senta, se analisa e vê para onde você quer ir. É nesse momento. É quando tivesse perdido uma festa. Você precisa de um ambiente, né, de um ecossistema. Se você, né, quer aprender música, você tem que estar num ecossistema de música. Se você quer aprender a correr, você tem que estar num ecossistema de pessoas que correm. Então, se você quer buscar alta performance, se você quer buscar bons números, bons indicadores, você precisa, e você quer se desenvolver, você precisa de um ambiente, né, que tenham pessoas e um ambiente propício para você desenvolver. Assim como para gravar um podcast ou trabalhar, você precisa de um ambiente adequado. Então, isso é fundamental. Então, se a gente fizer um resumo aqui, Carla, olha só, porque a gente falou de desenvolvimento, né? A gente falou que nós somos seres pensantes, né? E que armazenamos isso em algum local, que é o nosso cérebro. E o nosso cérebro ele pode ser desenvolvido assim como um músculo, né? Porque não é porque a pessoa ali com 15, 16 anos é fraquinho que ela precisa ficar fraquinha a vida inteira. Se ela entrar na academia e se dedicar, o magrinho de ontem pode ser o fortão de amanhã, se isso for o interesse dela. E tendo constância, né? Aquilo que a gente fala. Ele não vai ser da noite pro dia. Total. Ele vai ter ali um ritual, ele vai ter uma alimentação. Então, assim, você pode perceber que é a mesma coisa para sua vida quando a gente fala de desenvolvimento. É todo dia. Todo dia. Claro que um dia não vai dar certo. Tudo bem, você não vai te martirizar. Começa de novo, é um dia de cada vez. E sempre procurando isso. Aí vem logo do que a gente falou. Né? Isso, e vem logo aquela questão do ambiente. Se você tá derrapando naquele lugar, tá atolando, né? Como se diz, atolou, não consegue sair. Começa a analisar se não é um ambiente, se não tem que dar uma mudada na rota, mudar a estrada, se você não tem que fazer novos contatos, se você não tem que se aproximar de um grupo assim que às vezes tá indo... Sabe aquele grupo que tá indo pra onde você quer ir? Você vira e fala assim, me dá uma carona? E o seu posicionamento, né? Exato. Porque muitas vezes o problema tá exatamente no... como que você tá se posicionando. Vítima? Você tá como vítima ou você tá como realmente sou dono, sou protagonista? Tem muito isso. Exatamente. As oportunidades estão para as pessoas que estão dispostas, né? E se mostram, se colocam nessa posição. Carla, tem algumas frases aqui para a gente poder ajudar a amarrar esse tema, né? Eu acho bacana a gente trazer assim, frases que ajudam até a inspirar, né? A gente nesse contexto. Eu vou falar elas aqui. 90% do sucesso nos negócios é psicologia e 10% é técnica, né? Essa frase do Tony Robbins. Então veja que a habilidade técnica é importante, mas
habilidade psicológica, né, neurológica, mental. É aquilo que nós falamos, né? O seu cérebro é muito inteligente. Então, ele vai começar a levar informações para você, porque assim, ó, a gente fala que o cérebro é inteligente, a pessoa vai falar assim, ixi, ele tá me controlando. Mas eu quero que você entenda... Não estamos falando de QI, né? Isso, a gente não tá falando de QI. A gente quer que você entenda que quando a gente tá na zona de conforto, é a mesma coisa aqui. Se o Túlio falar assim, vamos fazer crossfit, Carla, hoje... O meu cérebro automaticamente vai trazer uma imagem de muita dor que eu senti, de alguma lesão que eu tive, e eu vou falar assim, ó, vou não. Nossa, eu lembrei agora que eu tenho um compromisso, vou arrumar um monte de desculpas. Sim. Porque o meu cérebro não quer que eu saia da minha zona de conforto. Então é isso que seu cérebro faz. Por isso que a gente fala que ele é muito inteligente, porque ele não quer que você gaste energia. Por que quando você vai fazer uma coisa nova, você vai se desenvolver, você vai treinar sua equipe, é difícil? Porque você está saindo da sua zona de conforto. Aí seu cérebro, naquele momento, sabe aquele momento que você está entrando ali para fazer uma palestra, para falar com alguém, começa a te dar, você fala assim, nossa, que vontade de correr, seu cérebro está mandando sinais para você. Sim. Por quê? Ele está te puxando para a zona de conforto. Sem dúvida. E aí depende exatamente do que você teve que passar, né? Quais são as suas referências. Porque às vezes você já passou, você precisa criar o que a gente chama de tenacidade mental, né? Você precisa realmente ter uma mente que possibilite você passar pelo caos, né? E sair do outro lado com a mesma tenacidade. Então, é isso que a gente, essa firmeza emocional, essa tenacidade mental, que tem muito a ver com a percepção e com o óculos que a gente enxerga o mundo, com a lente com que a gente enxerga o mundo, né? Porque se uma pessoa está vindo da guerra, por exemplo, né, ela vai ter uma visão diferente da minha que vive no interior, por exemplo. Quando ela chegar e ver uma violência urbana, talvez para ela aquilo seja normal. Como um policial, por exemplo, reage a uma situação com arma, porque ele já tem um hábito, ele já tem uma tenacidade, ele já tem um desenvolvimento daquela situação muito sólida dentro de si, muito diferente do que uma pessoa que não está acostumada. E aí, né, esse óculos que a gente enxerga o mundo, a gente tem dois modelos mentais que são bem padrões, né, Carla? Isso. Que a gente tem um mindset fixo e um mindset de crescimento. Nós vamos falar sobre eles aqui para a gente finalizar, né? Que é bem bacana, né? Que dá para reconhecer pontos aí, traços bem característicos de uma pessoa e de outra. Vou começar falando aqui do mindset fixo, então, né? Fazer um bate-bola com a Carla aqui. Primeiro, o mindset fixo são pessoas que têm características rígidas e imutáveis, né? Acham que aquela verdade é aquela e pronto, não tem conversa. É aquela pessoa também que acha que o esforço ele não serve para nada. E é algo que a gente mencionou aqui no início. O esforço, ele vence o talento. Sim. Porque a pessoa, ela é esforçada. Você tem um esforço de estar ali presente, de ter constância. Só que a pessoa que tem um mindset fixo, ele acha que não. Que o esforço simplesmente não vale a pena. Ele coloca o talento acima do esforço. Isso. Ele coloca, né, o talento. Não, você tem talento. Então você pode vir. Mas você não tem talento, mas é esforçado? Não, o esforço para mim não serve. O mindset fixo também, ele favorece muito assim, a criação de rótulos, estereótipos, né? É o que a gente falou anteriormente, né? Rotula a si mesmo, rotula aos outros e rotula o ambiente. Isso, ele também se acomoda mais cedo, né? Ele não expressa todo o seu potencial. Então, por exemplo, se tiver um desafio, ele pode até ir lá fazer alguma coisa, mas ao menor sinal ele vai realmente ali se desvencilhar e não vai querer colocar aquilo pra frente. Porque pra ele é mais fácil ficar na zona de conforto. Enxerga o obstáculo não como uma forma de crescimento e sim como um problema. Isso. E a questão de eu sou assim, sempre fiz assim. A síndrome de Gabriela. De Gabriela. E deu certo assim a vida inteira. Então... por que agora não vai dar? Outra coisa também é aquela questão de ignorar a crítica e achar que é inútil. Porque a gente tem que entender que toda crítica, dependendo da pessoa que está falando para você, obviamente, primeiro você tem a questão da inteligência emocional, que você não deve pegar aquilo e falar assim, nunca mais vai para a cara daquela pessoa, mas você escutar, analisar e falar assim, isso faz sentido? Já para o mindset fixo, ele ignora. Por exemplo, se você me fala assim, nossa, eu acho que você está fazendo errado aqui na hora de cuidar aqui do gado, você viu que tem uma boia nova para você economizar água, para você colocar aqui no coxo e tal.
ele Já vai... vê como uma crítica. Não, ele vê como uma crítica e vai ignorar. Ele fala assim, não dá moral não, tá tudo certo aí. E a água jorrando lá, Isso. e aquela coisa, e o trem pautorando, né? Então, quem tem um mindset fixo, ele tem muito isso. Ele tem muito de não aceitar a opinião e a crítica do outro. Tem outra coisa também que eu particularmente acho muito ruim, que é elas se sentem ameaçadas com o sucesso dos outros, com a prosperidade dos outros. Isso. Então, né, ele busca afirmar o seu posicionamento, fazendo com que, impedindo, né, ou criando um ambiente propício para que os outros se desenvolvam, porque ele tem medo de ser ultrapassado. Ele ainda fala aquela frase que você falou no início do podcast sobre é ganancioso. Aquele que tem sucesso, ele é ganancioso, ele só pensa em dinheiro. Sim. Quem tem o mindset fixo, ele normalmente usa essas palavras. Não, Sim. fulano é ganancioso demais. Não, fulano só pensa em dinheiro. Porque às vezes ele alcançou um sucesso que proporciona ele a ter uma vida diferente, ou às vezes com a liberdade diferente que ele tem hoje. Ele busca descredenciar, talvez, aquele... Isso, ele procura meio que não validar o sucesso pelo esforço do outro. Mas Entendi. Sempre, exatamente. E o mindset de crescimento é o oposto, né, Ele Carla? é totalmente o oposto. Por Então... exemplo, ele vai ajudar o outro a crescer. Por exemplo, você pode ver que o cara que foi lá ajudar o outro com a boia... Não se sente ameaçado, né? Com Isso, ele foi lá ajudar o cara com a boia, ele é o mindset de crescimento, porque ele viu um problema na fazenda do outro e falou, cara, eu vou ajudar. Sim. Não custa nada, eu comprei lá, eu vou dar uma dica, eu vou até passar pra ele o telefone e vou ajudar. Então ele não se importa em ajudar o outro. Ajudar o outro a conquistar, a evoluir e ter sucesso. Sim, acredita que o esforço é parte, né, e os desafios são parte do processo de crescimento. Né? Isso. Pessoas que seguem em frente e persistem. Isso, eles não desistem. Por exemplo, ele não vê o obstáculo como um problema. Ele não vê isso. Sim. E outra coisa, ele inspira as pessoas. Ele cai, mas levanta. Isso, ele cai, mas levanta. É aquela coisa assim, me parou um pouquinho, mas é só pra me ganhar força. Só pra me pegar, é aquela questão assim, vou dar um passo pra trás pra me dar 2 pra frente. Exatamente. E ele tem o mindset de crescimento, ele tem o entendimento que, sim, hoje eu estou aqui nesse patamar, mas eu posso evoluir. Eu posso evoluir. Eu não preciso me estagnar. Eu acho que vem muito aquela coisa, o que é suficiente pra você. Sabe? Quando a gente fala em termos financeiros, o mindset de desenvolvimento, ele busca sempre fazer o dinheiro trabalhar para ele, ou seja, eu tenho que ser lucrativo e não apenas um escravo. Então, por isso que ele ouve as críticas, ele recebe feedbacks, né? O que ele faz? Ele se inspira com o sucesso do outro. Ele quer saber o que o outro está fazendo para ter sucesso, porque ele quer aprender com o outro. E o principal, ele aprende com os próprios erros. Pois é, Carla, e assim... O bacana disso é a gente entender que tudo isso traz uma liberdade, né? A gente está falando aqui de fácil? Não. Mudança, fazer com que a gente enxergue o mundo de outra forma, fazer com que a gente seja mais resiliente, fazer com que a gente consiga realmente entrar nessa nova reprogramação. Muitas vezes parece que é uma coisa que vai nos privar. Essa usou a palavra aí, escravizar. Mas é o contrário. Né? Quando a gente consegue realmente ter as respostas certas, a gente consegue, fruto disso é uma liberdade muito grande. Né? Tanto de tempo quanto do que nós falamos aqui, de rótulos, né? De preconceitos ou pré-julgamentos que a gente tinha de várias coisas. E aí a gente se desvencilha de tudo isso e consegue uma coisa que vem junto com esse crescimento, que é uma liberdade muito grande de pensamento, de possibilidades, né, de relacionamentos, né, liberdade de tempo, de relacionamento, de propósito. Eu acho que é tudo, né? E o que a gente quer trazer aqui, por isso que a gente fechou o podcast aqui com a questão do mindset fixo e o em crescimento, porque a gente quer mostrar que é tudo a forma que você pensa, a forma que você está pensando está relacionado no seu comportamento, é um espelho, né? Ele reflete o seu comportamento e ele reflete nas suas ações / resultados. E assim, a gente tem que ensinar o nosso cérebro a pensar e a nos ajudar, gente. A nos ajudar com o caminho correto. Exemplo, memória. Você tem que estimular, por isso que é muito bom você ler, você ver vídeos que realmente agregam, a gente já deixa até algumas dicas, vídeos que agregam para sua vida.
notícias com fontes confiáveis. É o que nós falamos do ecossistema, né? Isso, porque o ambiente vai influenciar você a se desenvolver mais rápido. É como eu falei da questão do medo. Quando você sabe aquela coisa, tô com medo, mas vou mesmo assim? Quando você tem alguém ou pessoas à sua volta que o seu ambiente é propício, isso é bem tranquilo. Você vai com medo, mas você vai. E depois você descobre que nem era tão ruim assim. Uma das dicas que a gente dá, né, para você criar esse ambiente, você precisa criar um compromisso público. Quando você cria um compromisso, né, com alguém ou com um grupo de pessoas, né, por exemplo, tal hora, todos os dias eu vou estar aqui fazendo uma live, que você cria um compromisso público e isso é uma ferramenta que ajuda a você se manter naquela rota de crescimento e desenvolvimento e manter a constância que é tão difícil, né? Eu acho que assim, quando a gente fala de desenvolvimento, eu gosto muito desse tema de desenvolvimento, porque é algo tão contínuo e você tem vários picos, né? Você tem o pico que você está começando. Quando você começa, é assustador, gente. Porque é igual a gente falou, é o novo. Por exemplo, eu não tinha o hábito de leitura, mas para me desenvolver, eu tive que ler mais. Gente, eu comecei a ler uma página por dia, é o que você falou, a constância, mas aos poucos. Tinha dia que eu não conseguia ler, mas isso também não me fez parar. Então, assim, gente, não é fácil começar, você se autodesenvolver, principalmente você que é gestor. Aprender algo novo é difícil. A gente está aqui para falar isso que não foi fácil, para a gente não está sendo fácil, porque a gente tem se desenvolvido diariamente. Sim, mas tem que se jogar. E a gente está aqui para falar o seguinte, você não está sozinho, né? Siga a gente está aqui para mostrar que você não está sozinho. Que você consegue, porque a gente conseguiu e a gente está tentando, a gente está ainda nessa jornada, porque a gente não está pronto. A gente não está 100% pronto. Eu não sei o que vai acontecer daqui uma semana, a gente vai estar preparado para um problema. Semana passada o Túlio estava Daqui a uma semana vai acontecer o terceiro episódio. O terceiro episódio. Não vou ficar ansiosa. Mas semana passada você estava com um problema com a peça, Túlio. Sim. Um problemão que se arrastou e... Se você não tivesse... depois da peça já tiveram diversos outros. Exato. Cara. Então, assim, como estar preparado? Se desenvolvendo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham... Acho que é isso, né, Carla? É isso, gente. A gente falar de desenvolvimento, eu acho que teria que ser uma aula. Várias aulas para você saber exatamente... Além dessa. Além dessa aula. Isso aqui é só um... Além dessa. Além dessa. Não, mas isso aqui é um conteúdo muito valoroso. Eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. A gente pode fazer um resumo. Talvez a gente vai disponibilizar um e-book. Tá saindo e-book. A gente só não sabe. Com certeza não vai ficar disponível o tempo inteiro, mas vai ficar aí disponível algum tempo, ou pelo menos um pedaço dele, sobre esse tema. Então a gente vai procurar, junto com o podcast, trazer sempre informações em texto, tudo que façam com que você possa... E lembrando, vai ter ferramentas, que é o primordial, porque você aprender com a nossa aula aqui, com o e-book, e ter uma ferramenta para você materializar, para você ter o compromisso público, né, Túlio, que é o que a gente falou, você destrinchar aquilo, é muito mais... Ajuda você a potencializar o seu desenvolvimento. Então, vai ter ferramentas no e-book. Então, fica ligadinho, porque a gente vai estar divulgando, né? E a gente só não sabe se a gente vai conseguir deixar isso por muito tempo para vocês terem acesso. Sim. Então, fica ligado, porque pode ser a qualquer momento, né? Que a gente vai estar disponibilizando isso, tá em confecção. Então, fica ligadinho que a gente sempre vai estar comunicando vocês aqui, também lá nas nossas redes sociais, no Instagram, no nosso canal do YouTube, nos nossos podcasts a gente vai estar dando uma pincelada. Então, assim, não fica sem seguir a gente, né, com as informações. Com certeza. Só finalizando, Carla, agradecer a The Rios Brasil, que é o apoiador aqui da Blue Farm. Muito obrigado a The Rios Brasil. Se você é produtor rural e precisa de um parceiro forte para a sua produção, não só com um produto de excelência, mas com equipe de excelência, que traga realmente aí soluções, né, inovações para o seu negócio, conte com a The Rios Brasil. Valeu, The Rios, muito obrigado. Muito obrigada, The Rios. E para você que não conhece, a gente vai deixar o link aqui embaixo, para você entrar lá, falar com um dos consultores que está espalhados aí. Não tem esse problema de falar assim, é muito longe. Não. A The Rios está no Brasil inteiro. Está no Brasil inteiro, você vai entrar no link, vai chamar lá o consultor, ele vai te atender e vai te ajudar a potencializar seu negócio. E, claro, colocar o agro de ponta, né? Porque é isso que ele faz, ele auxilia você a ter grandes resultados. Então, se você não conhece, a gente vai deixar o link aqui. Obrigada por você ter ficado aqui até o final do nosso podcast.
E a gente volta com o nosso terceiro episódio, né? Já sabe, a gente vai dar o spoiler do tema, Túlio? Liderança. Liderança, gente. Liderança. E já fazendo aqui um adendo aqui, deixa aqui um comentário, o que é liderança pra você, o que você quer ver no nosso podcast de liderança, o que você achou desse podcast, pra gente é muito importante a sua opinião, porque a gente faz isso aqui pra você. Então, mais do que justo, ouvir de você o que você tá achando aqui do nosso trabalho, e a gente faz isso com o maior carinho do mundo, e a gente tá aqui. Você não tá sozinho, então conte com a gente. Seu sucesso, o meu sucesso agro. Valeu, gente. Um abraço.